O Foucault, ele é um filósofo que ele vem de uma geração logo posterior a Sartre, Camus, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty. Então, assim, eram grandes nomes na França nesse período aí, que é da década de 40, da década de 50, né? Então, o Foucault, ele já vem com o papel de uma certa responsabilidade, pô, eu estou vindo depois desses grandes caras, né? E, por outro lado, ele não está vindo seguir o que esses caras fizeram. Ele já está pegando a partir desses caras para construir outra coisa. Então, ele pressupõe já que você já tem uma noção de existencialismo, de fenomenologia. Ele não vai explicar para você, olha, ele estudou por muito tempo, inclusive, a fenomenologia. Mas ele não teve só o existencialismo de referência. Aí sim, as principais referências do Foucault. O marxismo é muito importante, materialismo histórico dialético, ou seja, para o Foucault, nada é natural, tudo se constitui no processo em relação com a economia, com a cultura, com o saber, quer dizer, ele vai um pouco além das análises de Marx, que ficava muito mais na produção, no trabalho e na economia, né? Ele vai um pouco além, ele vai nos saberes, na cultura, nas crenças, ele perpassa vários caminhos, né? Então ele vai partir da fenomenologia, como eu falei agora há pouco, da epistemologia francesa, e não poderia deixar de falar do Nietzsche. Então, o Foucault, de certo modo, usando até termos aí do Andreas Beck, ele diz assim que a função dele é desmontar os esquemas de pensamento. Né? Ele pega aquilo que a gente tem por óbvio e coloca questões. Né? As coisas. Como que uma coisa é habilitada e vira um discurso que pode ser utilizado, permitido e tudo bem, e de repente não é. Né? Isso tem a ver com o pensamento do Foucault. Ele vai entender que a cada época algumas coisas são escolhidas. Ah, isso aqui pode. Ah, não, mas isso aqui não pode. Né? A cada época há uma permissividade, uma disponibilidade para uma coisa e uma impossibilidade também. Né? Então ele vai tentar entender como se constitui isso, porque para ele isso não é natural. Não é natural, não é que era para ser. Não é necessário, é contingente. Quer dizer, o necessário é uma coisa que de qualquer modo seria. O contingente é que depende de certas circunstâncias pessoais, econômicas, sociais, culturais, etc. e tal. Então ele fala, não, isso é contingente. Do mesmo modo que poderia não ser mais. É o que ele vai falar nas palavras e as coisas. Né? O homem, olha que frase, essa é uma bomba. Né? O homem é uma invenção recente. E o seu fim talvez seja próximo. Você fala, nossa, mas peraí. Inventaram o homem e já estão matando, né? Ele vai falar o homem é invenção recente, porque a gente começa, na filosofia ocidental e nas ciências, pensar o homem do modo como a gente pensa hoje, no final do século XVIII, começo do século XIX, que é quando surgem as ciências do homem, as ciências humanas. Né? Então, começa a se pensar, há disposições para com essa ideia de homem. Ele fala, é tão recente e dependeu de tantas disposições que se essas disposições não tiverem mais, pode ser que não se pense mais o homem dessa maneira. Então, o Foucault, ele vai ter esse papel, ele vai entender que o pensamento, o que a gente pensa sobre uma coisa, e as práticas, as disposições que a gente tem, são resultantes de sistemas, de estruturas, de condições culturais, econômicas, de crenças e de ideias até que não são científicas. Inclusive na própria ciência. Ele vai ser usado a ponto de falar a ciência humana, a maioria delas, é constituída por saberes que não são científicos. Só que são legitimados por uma ideia de ciência que acaba virando, aparentando cientificidade. Ele vai falar o quanto de crenças tem nesses saberes, né? Então, para ele vai entender, inclusive é uma grande crítica do Foucault ao iluminismo, que toda essa disposição para a razão e que se pautava, se dizia em favor da liberdade, da fraternidade, né? Todo o ideal liberal, né, que vem junto com o iluminismo, mas toda essa ideia que pressupunha uma disponibilidade de liberdade para o sujeito, de maior autonomia, de maior condição, né? Ele vai entender que, na verdade, toda essa ideia de autonomia era um controle mais detalhado, mais apurado sobre o indivíduo, sobre a vida dele. Que esses saberes eles foram construindo modos de subjetividade, de como eu devo viver, de como eu devo trabalhar, de como eu devo falar, né? E que acontece tudo isso de um modo muito sutil, né? Por meio de normas. São modos de vida, modos de ação. Então, o Foucault ele vai propor uma tarefa crítica na filosofia e que tem a ver com fazer aparecer
aqueles elementos que promovem ou que criam, né, que elaboram as verdades e as disposições que a gente tem para as coisas. Ou seja, as condições de possibilidades históricas que constituem os saberes e as práticas. Ou seja, todo saber e toda prática, ele se constitui historicamente. Então ele vai olhar essa condição de possibilidade. E para isso ele vai relacionar vários temas. O Foucault é um cara que, como diz o Roberto Machado, gosto muito do Roberto Machado, ele fala, o Foucault é o filósofo da relação. Ele nunca pega para falar de psiquiatria, só de psiquiatria. Ele vai relacionar psiquiatria com arquitetura, com direito, com medicina, com poder, com artes. Ele faz toda essa relação. Ele vai relacionar vários temas. Com sexualidade, ele relaciona temas. Ele não fala só de um tema. Então, ele é um cara que trabalha com uma diversidade de assuntos. Ele fala de psiquiatria, de poder, de instituições, de subjetividade, sexualidade, de ética. E ele relaciona filosofia com história, com arquitetura, com medicina, com artes, com cultura e etc. e tal.